Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que constrói a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga libertação no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Quem já construiu algum castelo ou realizou alguma obra de arte na areia da praia? É divertido, não é mesmo? E é algo que requer algum trabalho para construir, mas que também é sabido que depois essa construção não permanece por muito tempo, porque logo chega a onda e desfaz de imediato toda aquela obra, deixando uma sensação de trabalho perdido, de tempo desperdiçado. Não importa o quão distante da água você estabeleça a tua construção, ela será desfeita com a subida da maré, pela força da água, pela chuva ou pelo vento. Você pode estar até pensando que a natureza não respeita o trabalho do homem, mas não é esse o raciocínio correto, porque tanto a natureza quanto a Bíblia, ambas nos indicam que a areia não é lugar para se realizar edificações. Existem pessoas, meus amados irmãos, e muitas, que gostam de construir castelos de areia, não na praia, mas nas próprias vidas. Gostam de dissimular, de disfarçar os seus defeitos, ao invés de procurar corrigi-los. Gostam de maquiar a sua realidade,
para parecer mais atraente às pessoas, principalmente a um novo parceiro durante o namoro. Ou seja, rejeitam o seu eu e procuram simular uma outra personalidade mais agradável aos outros. São pessoas como Jacó, o enganador, que decidem encobrir as suas imperfeições e esconder tudo aquilo que a própria consciência já o tem advertido de que precisa mudar. No entanto, com o fim de enganar a outra pessoa e ser aceito, elas permanecem como são e apenas dissimulam. Já começam no erro e mesmo assim alimentam a esperança de que tudo termine bem. Mas aí eu pergunto, se a pessoa está convencida de que proceder daquela outra forma é mais adequado, é mais acertado, então por que, ao invés de optar pelo engano, pelo surrealismo, essa pessoa não muda logo e se transforma efetivamente naquele outro perfil? E será possível, meus irmãos, que algo construído sobre inverdades possa terminar em verdade? É lógico que não. A pessoa pode até conseguir construir um castelo na areia, mas ocorre que mais cedo ou mais tarde a casa cai. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Depois, Provérbios 20, 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Meus irmãos, infelizmente, a maior parte dos relacionamentos começa assim. As pessoas não são sinceras com os outros, não são autênticas e preferem disfarçar as suas mazelas, colocar tudo debaixo do tapete, do que limpar a casa e mudar. Depois reclamam que não deu certo. Mudança é uma palavra que abala muita gente. A grande maioria das pessoas não se agrada de mudanças, porque se acomodam em suas zonas de conforto e dali não saem nem por um decreto. Mas o problema em si, meus irmãos, consiste em colocar a zona de conforto no lugar errado, na inverdade, na representação, no engano, ao invés de firmá-la na autenticidade, na verdade e na busca por melhorar os pontos fracos. Quem se sente confortável na mentira ou falsidade precisa estar muito consciente de que está sucumbindo a alguma tentação do maligno ou da própria carne. Mas com certeza não está debaixo da vontade de Deus. No trecho inicial que apresentamos, vemos ao apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, orientando o povo de Deus a purificar as suas almas na verdade, para o amor fraternal e não fingido, para que nos amemos uns aos outros com o coração puro. Bem, evidentemente,
Essa é a vontade de Deus para conosco. Todos sabemos que Deus não aceita o pecado. Então não é possível que, estando no engano, uma pessoa, ainda que peça, consiga a cooperação do Senhor, a não ser para obter libertação. Jesus deixou claro, meus irmãos, que os que vivem na mentira são filhos do diabo e que não conseguem nem mesmo compreender a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 8, versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o perigo, meus irmãos. Existem pessoas, meus irmãos, que para conseguir um encontro ou dar continuidade a um relacionamento recém-iniciado, mentem deliberadamente. Efetivamente, meus irmãos, não são pessoas de Deus, porque preferem confiar nas suas mentiras do que confiar no poder de Deus. Vivem na mentira e pensam que estão fazendo grande coisa, quando na verdade estão transformando o seu encontro em um desencontro. Aí, quando acontece o fim, põe sempre a culpa na outra pessoa e tentam se eximir de qualquer responsabilidade por aquele desfecho. Existe até os que colocam a culpa em Deus. Ocorre, meus irmãos, que ninguém consegue enganar para sempre. Jesus já nos advertiu que tudo que está encoberto, um dia será descoberto e revelado publicamente. É tolice optar por viver no engano, até mesmo porque, no mundo atual, meus irmãos, sem a intervenção do Senhor, é muito difícil um relacionamento dar certo, muito menos se construído na mentira. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Meus irmãos, outras pessoas não mentem de forma deliberada, mas mentem. Enquanto outros estão buscando uma mudança, uma transformação. O problema é que normalmente essas pessoas mudam apenas temporariamente para agradar ao outro, mas não conseguem manter aquele padrão por muito tempo. E em algum momento, meus irmãos, o seu castelo de areia desmorona. Algumas vezes, a pessoa se determina realmente a mudar, pois tem plena consciência da necessidade de fazê-lo. Mas não é forte o suficiente e nem recorre à ajuda do Senhor para conseguir aquela mudança. É uma pena, meus irmãos, que a grande maioria dos relacionamentos careça
de autenticidade no namoro e chegue a um desenlace por uma dessas razões que estamos comentando. No momento em que a verdade é revelada, e ela sempre é revelada, a mentira ou a simulação gera um sentimento de frustração, de decepção, um inevitável mal-estar que culmina com a perda da confiança e o subsequente desinteresse da outra pessoa pelo relacionamento. Não há nada de errado, meus irmãos, no fato da pessoa querer se apresentar bem para o parceiro, como acontece normalmente na fase de namoro. Colocar a melhor roupa, se produzir, ficar bonita. Mas é importante que algumas vezes, meus irmãos, a pessoa seja natural. Não é de se esperar que durante um casamento a pessoa esteja maquiada todos os dias, todo o tempo. Ou fazendo os afazeres domésticos de sapato alto. Não é interessante submeter o teu parceiro à visão de uma mudança drástica após o casamento? Ou aquela evidente sensação de que o ato do casamento foi um divisor de águas? Eu conheci uma pessoa que dizia: mas se eu não aparecer super produzida, ele vai se desinteressar por mim e se interessar por outra. Aí eu pergunto: e depois de casado? E quando ele te vê dormindo descabelada, ou de sandália havaiana em casa, será que não vai se desinteressar também? Ou, de outro modo, será que ele vai continuar contigo apenas para manter o casamento? Na verdade, se a pessoa está interessada apenas na tua aparência, é melhor que se desinteresse já no namoro. Assim, pelo menos, você evita o trauma para ambos e para os eventuais filhos do casal. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meu amado irmão, minha amada irmã, se tudo que você tem para oferecer ao teu namorado ou namorada é a tua aparência, desista. Não se case. Porque você irá se decepcionar. Existem pessoas também que, enquanto namoram, frequentam lugares chiques, bons restaurantes, cinemas, teatro, ambiente de primeira. Mas depois de casados, se acomodam, estão sempre cansados e não querem mais sair de casa. Esse é um outro problema. A pessoa vive no glamour para impressionar o outro enquanto namora. Mas depois de casado, cai na realidade e retorna para o seu mundinho, humilde ou vazio, gerando um impacto negativo na relação. Compreendam, meus amados irmãos, que não estamos aqui estimulando que a pessoa ande mal vestida, mal apresentada, mal cuidada, nada disso. O que estamos recomendando aqui é que a pessoa seja zelosa, mas também natural. Zelosa em sua naturalidade. Autêntica. Algumas vezes. E o principal, que não minta no namoro. Que
não esconda a sua realidade. E também que mantenha o mesmo capricho, que não deixe de se produzir, de se apresentar bem diante do parceiro ou da parceira depois de consumado o matrimônio. Em suma, estamos recomendando que a pessoa não dissimule, não finja ser o que não é, não seja hipócrita, porque logo a verdade vem à tona. E quando isso ocorrer, provavelmente o teu parceiro ou parceira irá se sentir traído. E esse único detalhe pode ser o princípio da ruína do teu castelo de areia. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus irmãos, Deus recomenda que hajamos com prudência e que construamos a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra dele, e não sobre a areia, que são fantasias humanas. Castelos feitos de areia e construídos sobre a areia são bons para entretenimento, para demonstrar a arte, o dom ou a habilidade de uma pessoa, mas nunca para construir relacionamentos duradouros. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparado-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glórias a Deus. Meus irmãos, outra situação que ocorre e que independe das manipulações humanas é quando o casal desfruta, durante o namoro, de uma vida abastada, frequentando ambientes nobres, se vestindo bem, e mesmo mantendo esse padrão de vida depois do casamento, de um dia para o outro a situação se modifica, seja devido a uma enfermidade ou mesmo um desemprego. E ambos precisam então encarar um padrão de vida simples, se mudando para uma pequena casa ou apartamento, em lugares até mesmo pouco desejáveis, ou então tenham que passar, pelo menos temporariamente, a viver com algum familiar, sejam pais, sogros, por exemplo. Ninguém está livre de vivenciar uma situação como essa, meus irmãos. Mas é nesse momento em que o amor é realmente provado. Poucos casais conseguem suportar uma queda de padrão de vida desse tipo, deixando patente, nesse caso, que o amor daquela pessoa era exclusivamente pelo status e pelos bens materiais, não pelo parceiro.
Esse não é o amor do nosso Deus. Quando um casal, no ato do casamento, jura fidelidade até que a morte os separe, meus amados irmãos, estão assumindo o compromisso de permanecer juntos, venha o que vier, haja o que houver, lutando juntos pela sobrevivência de ambos e do casamento. Existem mulheres que, quando se aproximam de um homem, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que querem saber é quanto ele ganha, quanto ele tem no banco. Mas não se interessam por saber o quanto ele usa da fé que Deus nos dá. Ou seja, ela só te aceita se gostar do teu salário. Então, essa pessoa não está interessada em você, mas no dinheiro que ela crê que você tem. Essa é uma atitude, meus irmãos, totalmente condenável. Não apenas por mim, mas também pelo nosso Senhor. Porque na primeira dificuldade que surja, ela vai embora, procurar outro que tenha mais dinheiro do que você. Não recomendamos que se dê continuidade e nem mesmo que se inicie um relacionamento que se apresente dessa forma. Com certeza não vai dar certo. Porque nesse caso, meu amado irmão, você não está diante de uma companheira, de uma ajudadora idônea, mas sim de uma mercenária. E essa pretensa união não tem a bênção de Deus. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 29, dizem as Escrituras Sagradas: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Depois, Gênesis 2:20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Meus irmãos, construir castelo de areias, que não seja na praia, para uma exposição ao público, com fim artesanal, nunca foi e nunca será uma boa opção. É claro que a pessoa não está apenas enganando o parceiro, mas está também enganando a si mesma e pensando que engana a Deus. O ato de fingir ou representar revela a falsidade da pessoa, o que paradoxalmente também indica que nesse caso, muito embora a pessoa pense estar enganando, na verdade está sendo autêntica, porque em verdade ela é uma pessoa falsa. Também de nada adianta, meus irmãos, a pessoa ir às congregações evangélicas
se fazer passar por uma pessoa de Deus, como tantas fazem, somente para conseguir a companhia de um crente, de uma pessoa temente a Deus, com o intuito de conseguir maior segurança. Como vimos no início, meus irmãos, nada há que esteja encoberto que não haja de revelar-se. Uma pessoa que não seja de Deus, comprometida com as verdades de Deus, não consegue firmar raízes na igreja. Logo o seu castelo de areia desmorona e a verdade é revelada. Quantas pessoas você já não viu ingressar na tua congregação e depois desaparecer? Deus jamais permitirá o engano na sua casa ou entre o seu povo. E para os que são de Deus, que decidam adotar esse comportamento de engano, podem esperar receber disciplina, correção e açoite. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Hebreus 12, 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Depois, no livro de Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, o mais importante é este conceito para os que vivem de construir castelos na areia para si, ao invés de serem autênticos e verdadeiros. Quem ama não mente, não se porta com leviandade, nem com indecência, e nem busca os seus próprios interesses. E se não há amor, meus amados irmãos, de nada vale buscar a companhia de uma pessoa apenas para se justificar para a sociedade, dizendo que conseguiu uma companhia ou um casamento. O objetivo de uma pessoa de Deus, nunca deve ser de dar satisfações à sociedade, mas a Deus. E tampouco pode ser a meta de qualquer um de nós o simples ato de não estar só. Quem é de Deus nunca pode reclamar de solidão
ou de ter sido desamparado pelo Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois, Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Glórias a Deus. Depois, Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glórias a Deus. Meus irmãos, os que vivem na dissimulação precisam mudar de vida definitivamente, mas precisam fazê-lo rapidamente, enquanto ainda há tempo, confiando sem hesitar nas infinitas misericórdias do nosso Deus. O dia em que as pessoas forem mais autênticas, meus irmãos, abandonando o uso dos enganos, dos fingimentos e da falsidade, da hipocrisia, o mundo será muito melhor do que tem sido até o dia de hoje. Muitas pessoas reclamam da vida, mas não conseguem enxergar que o problema está nelas mesmas. Normalmente, poucas pessoas, quando se veem diante de um desenlace do fim de um relacionamento, são capazes de realizar uma autocrítica, reconhecendo e assumindo os próprios erros e buscando melhorar a sua postura, a sua conduta, a sua atitude, a sua forma de pensar e a sua forma de viver. E a consequência disso, meus irmãos, é o que vemos todos os dias: uma sucessão de separações que não termina nunca, demonstrando, meus irmãos, que as pessoas não conseguem se entender. Deus quer que tenhamos encontros regados de graça e de paz, e não desencontros. Mas é preciso se submeter à soberania de Deus, às leis de Deus e aos seus mandamentos. Existem pessoas, meus irmãos, que se creem mais sábias do que Deus e assumem o risco de seguir os seus próprios instintos, ignorando os padrões do Senhor. Mas depois, quando a coisa não dá certo, quando o relacionamento começa a naufragar e o castelo a desmoronar, dizem que foi a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus nos deixou mandamentos, orientações, instruções e as indicações dos traços da sua personalidade. Tudo isso para conhecermos e seguirmos a Ele.
para usarmos a sabedoria dele e não a nossa. E não para questionarmos as ordens dele. Duvidemos, meus irmãos, de nós mesmos sempre, mas jamais duvidemos do poder e do amor do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Fiquemos todos, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Amém.